Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Bioquímica do campus Rio Paranaíba da UFV. Hoje o tema dessa aula é a replicação. Eu já conversei com vocês anteriormente sobre a estrutura da molécula de DNA e toda a estrutura da molécula de DNA é importante ser sempre relembrado para a gente poder entender o processo de replicação. O processo de replicação nada mais é do que a síntese do ácido nucleico DNA, no caso, mas também pode ser chamado de replicação quando acontece a síntese de RNA a partir de uma molécula de RNA mesmo. Esse na verdade, é um ponto que a gente não vai tocar, não vai chegar. Nossa aula de hoje vai focar principalmente na síntese de DNA, tá? E o processo de síntese de DNA também é chamado como duplicação, também é conhecido como duplicação. É importante a gente entender alguns aspectos fisiológicos da coisa, né, da biologia celular ainda, do processo. Primeiro que o processo de replicação ele tem que acontecer onde o DNA está, porque o DNA não sai dos locais onde ele está. Se é um DNA nuclear, o processo de replicação vai acontecer no núcleo. Se é um DNA citoplasmático, vai acontecer lá no citoplasma, no caso dos procariotos. Se é um DNA organelar, como o DNA da mitocôndria, o DNA do cloroplasto, o processo de replicação vai acontecer nesses locais, no cloroplasto, na mitocôndria. Tá? O processo de replicação ele acontece em toda a molécula de DNA de uma só vez. A gente vai ver o processo, como é que ele começa, como é que ele acontece, mas toda a molécula do DNA precisa ser replicada de uma vez. Tá? Se for, no caso, uma molécula de DNA circular de uma bactéria, vai começar em um determinado ponto e vai acontecer ao longo de toda a molécula. Se for um DNA nuclear, que é aí de um eucarioto que tem várias moléculas de DNA, por exemplo, dentro da sua célula, dentro do seu núcleo, então aí você vai ter esse processo acontecendo em todas as moléculas simultaneamente. E no caso dos eucariotos, isso acontece basicamente em um momento específico do ciclo celular, que se chama fase S da intérfase. Fase S que vem bem certinho, vem bem de síntese de ácidos nucleicos, síntese do DNA. Tá? Então esse processo acontece só nesse momento. Tem alguns detalhes, obviamente, mais aprofundados, mas o que eu vou mostrar para vocês hoje é basicamente uma revisão para a gente entender o processo de replicação. Tá? Então, só para relembrar que o DNA ele é uma fita dupla, tá? Onde cada uma das duas fitas é um polímero de nucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster. Essas ligações são ligações covalentes, são ligações fortes. E essas duas fitas elas são unidas pelas bases nitrogenadas dos nucleotídeos, né, por ligações de hidrogênio, ligações ou pontes de hidrogênio, que são ligações mais fracas. Né? E relembrando da aula passada, o DNA, como ele é a fita dupla, ele pode sofrer o processo de desnaturação e renaturação. Esses processos dentro das células são extremamente importantes para a síntese, como a gente já vai ver. Uma outra característica da molécula de DNA é que as duas fitas elas são antiparalelas, ou seja, enquanto uma está aqui no sentido 5', 3', a outra é no sentido 3', 5'. Esses detalhes, e também aqui o outro ponto, que as duas fitas são complementares, ou seja, onde tem citosina em um, tem guanina no outro. Né? Uma base tem citosina, o outro nucleotídeo tem a base que tem guanina. Isso é extremamente importante no processo de síntese, tá? Como a gente já vai ver. Então, isso aqui é para a gente relembrar o processo, como que é a estrutura do DNA. Tá? A replicação da molécula de DNA ela é dita como semiconservativa, ou seja, cada uma das fitas do DNA vai servir de molde para a síntese de uma nova fita, produzindo duas novas moléculas de DNA, cada uma com uma fita nova e uma fita velha. É diferente, por exemplo, se a gente pensasse o DNA como sendo conservativo, a replicação como sendo conservativa. Aí nós teríamos a molécula velha
dupla fita sendo mantida com as duas fitas velhas e tendo uma nova molécula com duas fitas novas. Mas não é assim que acontece. Com alguns experimentos feitos com bactérias, foi visto que o processo de replicação ele é semi-conservativo. Então é assim, as duas fitas elas vão ser replicadas ao mesmo tempo e cada uma delas vai servir de molde para a síntese de uma fita nova e vai ser mantida, então, a velha ligada a uma nova. Tá? Aqui, como a gente pode ver nessa ilustraçãozinha aqui da direita, em cima a dupla fita velha, aí o processo de desnaturação, cada uma das fitas sendo molde para a construção das duas moléculas novas. O que é um molde? Molde é aquilo que você tem uma estrutura que te dá a possibilidade de você construir uma cópia a partir dela. Tá? Então, nesse ponto é que a gente chama de replicação ou duplicação. Né? Por quê? Porque o que vai ser construído é uma réplica, é uma cópia da molécula. Tá? Essa molécula de DNA aqui, ela vai virar duas, então ela vai ter uma cópia dela. Tá? Uma réplica. Também por isso, como o DNA todo ele é replicado de uma vez só e uma vez apenas, é que a gente pode chamar também de duplicação. Então todo o processo faz com que uma molécula de DNA seja duplicado, ou seja produzido, leve à produção de duas moléculas de DNA. Tá? Por isso que também pode ser chamado de duplicação. O processo de replicação ele inicia no que é chamado de origem da replicação. Se é uma molécula de DNA circular, essa origem de replicação vai se chamar ORI-C, como a gente já vai ver para frente. ORI de origem da replicação, C do DNA circular. Esse ORI-C é um ponto de origem que acontece que tem um em cada molécula circular, se eu estou falando lá dos procariotos ou do DNA mitocondrial, por exemplo. E o processo de síntese, a partir dessa origem da replicação, ela acontece de modo bidirecional, ou seja, nas duas direções. Então ela começa com uma bolha de replicação, tá? Em um determinado ponto, chamado de ORI-C, a origem da replicação, e a partir dali, dá para ver a fotomicrografia aqui, né? E a partir dali vai sendo continuada, vai sendo realizada a síntese nas duas direções, formando duas forquilhas de replicação. Tá? Então, a partir da origem, que forma a bolha de replicação, nós temos duas forquilhas de replicação, porque a replicação vai acontecer nas duas direções. Tá? Quando a gente está falando já de uma molécula de DNA de eucarioto, nuclear de eucarioto, que são moléculas de DNA muito maiores, elas são, além de serem lineares, como eu já falei para vocês, e ter toda a questão das proteínas, ela também tem várias origens de replicação. Tá? Ao contrário de uma molécula circular, que tem uma origem de replicação apenas, a ORI-C, um DNA nuclear linear muito grande de eucarioto tem várias origens de replicação. Tá? O processo, na verdade, ele acontece entre procarioto e eucarioto de um jeito muito, muito parecido. É muito parecido mesmo, é bem próximo. O que é de um ou de outro muda aí a estrutura de algumas moléculas, né? O tipo de DNA polimerase, basicamente assim, algumas estruturas de molécula, mas o esquema é o mesmo, porque a forma como o DNA tem que ser construído é a mesma em qualquer situação. Tá? E a forma como ele tem que ser construído vai depender de enzimas. Não apenas uma, tá? Não é uma enzima só que faz síntese do DNA. E também não é um ciclo, como vários ciclos metabólicos que vocês já viram. Tá? Ele tem várias enzimas atuando ao mesmo tempo para que a polimerização aconteça. E aí está já o primeiro ponto, o primeiro grande ponto da replicação,
é que ela é uma polimerização. Né? Vocês lembram que desde o começo eu estou falando para vocês que os ácidos nucleicos são polímeros. Então, para eu fazer um polímero, eu vou pegar monômeros e ir ligando um monômero no outro. A principal enzima que faz isso se chama DNA polimerase. Tá? Então, é uma enzima, né? Termina em ase, é uma enzima que faz polímeros de DNA. Tá? Então, esse processo significa, como é uma polimerase, significa que ela é responsável por unir os monômeros transformá-los em polímeros, né? Não transformá-los, né? Óbvio. Unir os monômeros construindo um polímero. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Não tem transformação, como eu já disse para vocês na aula anterior. Não tem transformação, ele é uma construção de um polímero. Todas as polimerases elas requerem um molde. Uma DNA polimerase ela não consegue unir dois nucleotídeos do nada. Tá? Porque ela não sabe como que ela vai unir. Ela não tem essa capacidade, ela não tem as regiões enzimáticas necessárias para fazer isso. Tá? Então ela precisa de um molde. O molde é uma das fitas simples. Tá? É uma das fitas do DNA de um jeito simples, tá? de uma sequência simples, de um polímero simples. Por que isso serve de molde? Porque aí ela vai usar a regra do pareamento e onde tiver citosina no molde, ela vai adicionar uma guanina. Onde tiver uma adenina, ela vai adicionar uma timina e assim por diante, conforme a regra que vocês já estão cansados de saber. Tá? Então, por isso que ela serve de molde. Ela serve de molde não para construir uma molécula igual a ela. Ela serve de molde para a construção de uma molécula complementar a ela. Tá? Então, o que vai acontecer é a adição de um nucleotídeo que sempre vai chegar na forma de trifosfato. Então, sempre vai ser um nucleosídeo trifosfato. Tá? O nucleotídeo em si vai ser um nucleosídeo, lembra lá? Né? Base nitrogenada e açúcar, trifosfato. Tá? Então, por quê? Porque a polimerase vai utilizar a quebra dessa ligação fosfato como fonte de energia para fazer a ligação fosfodiéster. Depois ela vai quebrar o outro pirofosfato que vai sobrar aqui para poder deslocar e fazer com que essa reação seja irreversível, ou seja, essa reação por esta enzima não retorna. Tá? Bom, então a polimerase, na verdade, a gente não vai ter tempo de ver, mas a DNA polimerase ela é uma holoenzima, ela é uma enzima enorme com várias subunidades. Uma parte dela é a polimerase em si, e ela muitas vezes tem atividade chamada de exonuclease, que é o quê? Que é uma atividade que remove nucleotídeos. Tá? Então, são regiões separadas da holoenzima, que pode fazer esses dois papéis. Uma parte pode fazer a polimerização, uma outra parte dela, uma outra subunidade dela vai fazer despolimerização. Tá? Atividade exonuclease. Para que serve a atividade exonuclease? Serve para várias coisas na célula, uma delas é o reparo. Né? Se tiver um problema, um nucleotídeo mal pareado, se ela errou, ao invés de colocar uma adenina pareada com timina, ela pode ir lá e remover. Tá? E como a gente vai ver mais para frente, ela vai servir também para remover alguns outros nucleotídeos que não são de DNA. Tá? Mas enfim, a DNA polimerase ela é uma holoenzima, é uma enzima enorme, que não tem só uma função, justamente porque ela tem várias partículas, várias subunidades, algumas delas até com função exonuclease. Tá? Aqui a gente pode ver na ilustração a reação acontecendo entre a hidroxila do carbono 3', tá, de um nucleotídeo, e o fosfato do carbono 5' do outro nucleotídeo. Certo? Lembra que foi isso que eu falei para vocês? O que era uma ligação fosfodiéster? Que era isso? Quem faz isso é a DNA polimerase. Tá?
Então, só que ela só faz isso tendo um molde, certo? E ela tem uma segunda exigência. Além de ter um molde, ela precisa ter um iniciador. Tá? Por quê? Porque ela não consegue adicionar o primeiro nucleotídeo. Então, pensem bem, você precisa ter uma fita molde. Para ter fita molde, você precisa fazer o processo de desnaturação, né, para poder ter a fita em fita simples, né? E só que quando você tem essa fita simples, você não consegue adicionar o primeiro. A DNA polimerase não consegue adicionar o primeiro. Então ela precisa ter um iniciador, uma outra enzima que inicie o processo de replicação, adicionando os primeiros nucleotídeos, para que a DNA polimerase possa reconhecer uma extremidade 3' livre. Tá? Tendo essa extremidade 3' livre, tem o molde, a DNA polimerase consegue adicionar os próximos nucleotídeos. Tá? Essa enzima que adiciona o iniciador se chama primase. Tá? Então ela adiciona um primer, e esse primer ele não é DNA. Olha só que coisa interessante. Na verdade, essa primase ela é um tipo específico de RNA polimerase. Vocês já viram o que é DNA polimerase, então vocês imaginam o que é RNA polimerase, né? Então é uma enzima que faz polímero de RNA. Só que essa daqui, ela só adiciona alguns nucleotídeos, de 10 a 60 nucleotídeos, e ela não tem muita afinidade com a molécula de DNA, para ir adicionando muito. Então ela só adiciona um pedacinho que vai servir de primer para a molécula, para a enzima DNA polimerase. Tá? Então isso faz com que o processo de síntese tenha sempre ali no comecinho um pedacinho de RNA. E também faz com que o processo de síntese sempre seja de 5' para 3'. A fita nova sempre vai ser de 5' para 3', porque as polimerases sempre adicionam na extremidade 3'. Então aqui tem uma extremidade 3' livre e tem molde. A DNA polimerase pode adicionar o próximo nucleotídeo. Vai ter extremidade 3' livre, vai ter molde. Ela pode adicionar o próximo. E assim por diante. Tá? Bom, e aí vocês vão perguntar, mas o que acontece com esse RNA que está ali? Será que ele fica na molécula? Não, ele não vai ficar na molécula, ele vai ser removido. Tá? Então agora a gente, sabendo de como é que a DNA polimerase, isso aqui na verdade a gente já vai entender um pouquinho melhor pelo mecanismo, mas a ideia principal é que a RNA polimerase é a principal enzima para a síntese do DNA, e ela tem duas condições para fazer a sua função: ter um molde e ter uma 3' livre. Tá? Bom, como é que tudo começa, né? Antes disso, só para a gente frisar melhor a atividade de síntese da DNA polimerase, né? É sempre 5', 3', adicionando aqui um nucleotídeo na extremidade 3' livre da cadeia que está pronta, do primer, por exemplo, né? Está chegando aqui um nucleotídeo novo, trifosfato. Tá? Essa aqui é a fita molde, então ela está servindo de molde. Se tem uma adenina aqui, vai encaixar uma timina. Vai quebrar essa ligação aqui, liberando o pirofosfato e fazendo a ligação fosfodiéster. Certo? Esse é o mecanismo, é isso que a DNA polimerase faz. Tá? Bom, tudo começa, né, com a origem de replicação. Então tudo começa na origem de replicação, certo? Então essa origem de replicação é uma região na molécula de DNA que tem informação na forma de sequência de nucleotídeos capazes de ligar essa região do DNA com o complexo de
síntese, com um complexo que vai fazer a síntese, tá? A replicação, certo? Então aqui só para mostrar uma estrutura da origem de replicação ORC bacteriano, para mostrar para vocês que tem algumas regiões que são lidas nesse processo, né, e que tem afinidade com o complexo de síntese. Tá? Para que ela aconteça, então, nessa região a gente tem que começar a ter os dois requisitos da DNA polimerase. Primeiro tem que ter DNA molde. Então a primeira coisa que tem que acontecer é o DNA desenrolar um pouco e desnaturar, porque é desnaturando que você vai ter molde. Tá? Então ali na origem de replicação o DNA vai começar a ser desenrolado e desnaturado. Isso acontece com a ação de dois conjuntos de enzimas chamados de topoisomerases e helicases. Tá? São as enzimas que fazem a desnaturação do DNA e seguram ali, vão desenrolando o DNA para ele desnaturar. Desnaturou, você tem nas duas fitas o molde. Lembra que já no começo eu estava falando, as duas fitas servem de molde. Muito bem. Tendo molde e colocando primer, você tem aqui, ó, nas duas fitas, aqui uma forquilha de replicação. Tá? Nas duas fitas, ao mesmo tempo, você vai ter a colocação do molde. Certo? Você vai ter o molde, óbvio. As duas fitas são molde. Nas duas fitas, você vai ter a colocação do primer. Na fita aqui de cima, a gente está vendo a extremidade 3' e a ligação aqui do próximo nucleotídeo com a extremidade 5' dele. Na fita aqui de baixo, no caso, ela é inversa. Então você tem a 3' aqui para o lado esquerdo e para a ligação do 5' do próximo nucleotídeo ali. Tá? Conforme isso vai sendo ligado, nessa direção, relembrando que acontece isso nas duas direções, então dos dois lados da bolha de replicação nós temos forquilha de replicação dessa forma. Isso aqui na forquilha vai continuar desnaturando no sentido direita para a esquerda. Tá? Nesse ponto aqui, ele vai continuar desnaturando aqui no sentido direita para a esquerda, quebrando essas ligações de hidrogênio aqui. Conforme vai quebrando essas ligações de hidrogênio, vai liberando espaço para adicionar o próximo nucleotídeo. Aí quando a gente vê aqui na fita de baixo, sendo polimerizada, quando esse nucleotídeo entrar, ele vai expor o 3', certo? Então tem espaço para a polimerase colocar mais um nucleotídeo. Depois vai expor de novo o 3' e assim por diante. Então conforme se move todo o aparato de replicação para o lado esquerdo, desnaturando, essa fita aqui ela continua sendo polimerizada. Então a gente chama essa fita aqui de contínua. Tá? Então essa é a fita contínua, porque ela vai polimerizando conforme vai sendo desnaturado. A fita de cima ela pode continuar da mesma forma? Não pode. Por quê? Porque o que tem aqui na extremidade é um fosfato 5'. A DNA polimerase não consegue colocar um nucleotídeo ali. Então tem que esperar desnaturar um bom trecho, adicionar mais um primer, para ela fazer a polimerização sempre do sentido 5' para o 3'. No caso aqui da esquerda para a direita, na fita de cima. Então essa fita de cima ela vai ser descontínua, a síntese dela é descontínua. Tá? A gente também pode chamar de fita atrasada. Tá? Descontínua ou atrasada. Certo? Aqui, nessa ilustração, a gente tem uma ideia melhor de todo o processo com todos os complexos enzimáticos. Tá? Aqui na frente, as topoisomerase e helicase. Aqui vem as polimerases. Tá? Essas aqui são proteínas que seguram o DNA em fita simples.
Aqui é a polimerase na fita líder ou contínua, tá? Aqui a polimerase na fita antilíder ou então descontínua ou então atrasada, né? Essa síntese na fita atrasada vai fazer com que haja vários pedaços de DNA sendo sintetizados, né? Esses pedaços são chamados de fragmentos de Okazaki. Esses fragmentos aí, esses pedacinhos, eles vão ser unidos depois por uma outra enzima chamada DNA ligase. Tá? Então aqui, nessa ilustração aqui, a gente tem todo o processo. Tá? De como que isso aqui acontece. Eu vou passar para vocês, junto com o link para essa aula, tem também um link para algumas animações, para uma animação que mostra como que é isso aqui acontecendo dentro da célula de modo mais animado, então vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem do que essas ilustrações. Tá? É importante ver as animações, que vai sedimentar melhor as ideias para vocês, certo? Faltou antes de eu falar disso aqui. Lembra que eu falei para vocês que o RNA não fica ali, né? Então o RNA, na hora que os fragmentos de Okazaki vão ser resolvidos, aquela atividade exonuclease da DNA polimerase, ela vai clivando as moléculas, nucleotídeos, vai removendo nucleotídeos e vai inserindo nucleotídeos de DNA até o momento em que vai ficar uma pontinha 5' e uma pontinha 3', que a polimerase não consegue grudar, e aí então vem a DNA ligase e gruda as duas. Tá? Isso aqui foi hipotetizado, né? Um processo que foi hipotetizado, já todo esse processo de replicação semiconservativa já foi hipotetizado por Watson e Crick quando eles publicaram, logo que eles publicaram a estrutura do DNA. Né? E uma prova de que todo esse processo ele é dessa forma, uma prova muito importante, foi o desenvolvimento de tecnologia. Né? Para vocês verem aqui, isso aqui fornecer a estrutura do DNA, entender a estrutura do DNA e a replicação do DNA é ciência básica. Mas para vocês verem como ela alavanca a ciência aplicada, é o que a gente conhece, culmina, por exemplo, no que a gente conhece como a reação em cadeia da polimerase, ou PCR. Né? Bem rapidinho aqui, eu vou deixar também uma animação sobre como é que a PCR acontece, que é muito mais fácil entender observando a animação. Tá? Mas a reação da cadeia em polimerase nada mais é do que você fazer síntese de DNA in vitro. Tá? Você vai utilizar um tubinho e vai utilizar um equipamento chamado termociclador. Tá? Por quê? Porque todos aqueles processos enzimáticos para eu fazer in vitro, eu não tenho como ficar adicionando todas aquelas enzimas e controlar tudo e fazer com que ela funcione, com que a reação funcione. Mas vocês viram muito bem que já na aula anterior, que desnaturação e renaturação não depende só de enzimas, também pode ser conseguido por meios enzimáticos. Não acontece só por meios enzimáticos, pode ser conseguido também por temperatura. Então o que esse aparelho faz é alterar a temperatura de modo a colocar em temperaturas ótimas para determinadas situações que a polimerização requer. Tá? Então lá no tubinho eu vou colocar um tampão para DNA polimerase, vou colocar os nucleotídeos trifosfato, vou colocar os iniciadores, porque eu não vou colocar uma primase lá para me dar mais trabalho, eu já coloco os iniciadores prontos, os primers, e vou colocar a minha amostra. Tá? Se eu aumento a temperatura, como a gente pode ver aqui do lado, a 95 graus, toda a minha molécula de DNA vai desnaturar. Certo? Qual que é o problema disso? O problema disso é que minha proteína também vai desnaturar. A minha polimerase também vai desnaturar. Então isso aqui só foi possível mesmo ser feito em cadeia, ou seja, uma reação após a outra, quando se descobriu organismos termófilos, ou seja, organismos que vivem a
temperaturas muito elevadas. Aí foi extraído a molécula de polimerase deles, e aí então dá para utilizar, porque essa polimerase ela aguenta chegar a 95 graus sem desnaturação, tá? Então ela não perde a função. A segunda etapa consiste de você baixar a temperatura da sua solução até uma temperatura em que o teu primer vai hibridizar, ou seja, ele vai se ligar com o seu DNA. Lembra? Uma renaturação controlada com o primer. Tá? Isso vai acontecer um pouco abaixo da TM. Tá? Então vai ter uma TM, um cálculo de TM dos primers, que vão ser colocados em uma temperatura tal que o pareamento vai acontecer. E aí depois se coloca numa temperatura ótima para DNA polimerase e que não vai desnaturar essa ligação com os primers, que no caso é 72 graus. Tá? A 72 graus é a temperatura ótima para TAC polimerase, que é essa enzima especial do termófilos, né, do termos aquáticos, né, que é um organismo termófilo, e vai polimerizar. Tá? E isso é feito em um ciclo contínuo, em reações contínuas, um ciclo após o outro. Em 35, 40, 45 ciclos. Tá? Fazendo isso tantas vezes, a gente consegue amplificar o DNA uma quantidade muito grande. Com esses primers, a gente consegue delimitar o que vai ser amplificado, por exemplo, e eu consegui amplificar um determinado gene, né, ou uma determinada região do DNA, e não amplificar ele todo. Se eu quiser amplificar ele todo, existem meios de eu amplificar ele todo. Enfim, a reação em cadeia da polimerase é uma ferramenta que rendeu o prêmio Nobel porque ela é utilizada para 1 milhão de processos diferentes que a gente consegue fazer hoje em dia, incluindo o exame de Covid-19, mas que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe depois que a gente ver a transcrição, tá? E rever os RNAs, certo? Então, por essa aula sobre replicação é isso. Volto com vocês para a aula de transcrição e assistam agora a animação que tem o link lá no PVAnet, né, para o pessoal da disciplina, para vocês entenderem. Quem está vendo esse vídeo e de fora da disciplina, faz uma busca aí no YouTube mesmo, por replicação do DNA, DNA replication, que vocês vão conseguir entender, ver as animações que vão ser bem bacanas, tá? Então, por enquanto, é isso. Até a próxima aula.